Vamos lá. Bom dia, nono ano. Nós vamos apresentar os trabalhos de vocês. Só lembrando a todos que a nossa aula ela está sendo gravada. Deixa eu ligar então. Para mim está parecendo normal. Ligou aí, gente? Ligou a câmera? Beleza. Então, a nossa aula está sendo gravada e a atividade de vocês era sobre a questão a classificação dos jogos. Só para a gente dar uma relembrada, os jogos eles se classificam em diversas formas e uma delas, né, são os jogos motores, que são aqueles em que tem a participação de todo o músculo, os jogos sensoriais, aqueles em que nós vamos trabalhar com a parte dos sentidos, os jogos recreativos, aonde nós podemos construir as regras e geralmente são praticados em grupos, né? E os jogos cooperativos, aqueles em que todos participam, porém um ajudando o outro, não tem vencedor. Os jogos competitivos, esses sim, né? Pelo próprio nome diz, eles têm essa marca do vencer, tem que ter o vencedor, tem que ter o ganhador, o primeiro lugar. Aquele assim, vamos dizer assim, o jogador ou a equipe que seja mais habilidosa. Com relação aos jogos, nós podemos ver o seguinte. O primeiro jogo é o jogo de tabuleiro, aonde toda a família pode participar e ele, dependendo aonde ele é realizado, ele tem diversas maneiras de ser jogado, né? Ele pode ser jogado em família, não tem a questão da idade, qualquer idade também pode estar jogando, participando. E ele vai ter também a questão das regras. As regras acontecem o seguinte com as regras. Se ele for jogado na Itália, o jogador ele pode simplesmente participar do jogo e não precisa de estar pegando a regra, a peça, né? Igual a gente joga, porque no momento em que você vai capturar a peça, você é obrigado a capturar a regra. No da Itália não é assim. Tem também a história do tabuleiro, ela se dá há 3.000 anos antes de Cristo. E assim vem construindo então os jogos, e os mais conhecidos são os jogos de dama e os jogos de xadrez. Vocês destacaram também nos trabalhos de vocês que tem os jogos eletrônicos, né? São os jogos de dama que nós podemos jogar assim no computador. E jogando no computador, foi descoberto que em 1989 foi criado então o primeiro programa de jogos no computador. E esse físico que beleza. E esse físico que ele criou esse jogo, ele descobriu que se quando você for jogar no computador, você souber jogar para realizar todas as jogadas, o jogo de dama ele vai terminar empatado. Então as pessoas aí que têm o hábito de jogar, participar, vamos dizer assim, né? Jogar no computador, se elas conseguirem treinar e treinar bem,
elas não vai ter, vamos dizer assim, o vencedor, né? Mas vai ter o seguinte, o jogo vai estar empatado, que é assim que ele descobriu através dos programas dele. O outro jogo que foi apresentado foi com relação aos jogos esportivos. Esse daí, então, foi os jogos que mais apareceram nos trabalhos de vocês. Os jogos esportivos, na grande maioria, acho que todos eles são competitivos. E eu trouxe aí alguns jogos que vocês apresentaram. Então, tinham o futebol americano, o futebol comum, né? O basquete, o vôlei. E para esse jogo aí, o que acontece? Precisa, então, ter um campeão, né? Ele vai precisar ter um campeão, ele tem que ter um vencedor e precisa treinar, geralmente, as habilidades. Um outro jogo que vocês trouxeram também foram com relação aos jogos recreativos. Os jogos recreativos, eles são realizados geralmente em grupos, geralmente em espaços abertos, e o objetivo é divertir todos os jogadores, porque todos vão participar. Divide-se em equipe, não tem necessidade de a gente separar a idade, todas as pessoas podem participar, independente da idade. Obviamente que você vai estar, né, selecionando as atividades de acordo com aquela faixa etária, com aquela idade, com aquele grupo, de acordo com o evento que está acontecendo, a gente vai colocando, destacando então um jogo recreativo, que ele é um jogo divertido. Um dos jogos também que vocês apresentaram, que também apareceu bastante no trabalho de vocês, foram os jogos sensoriais, que aí nas imagens também aparece que não tem necessidade, não tem essa questão de está aparecendo somente um tipo de idade. Não, qualquer pessoa pode participar dos jogos sensoriais. Tanto é que aí a gente tem da criança até o adulto. Lembrando que os jogos sensoriais, eles vão trabalhar com essa parte cognitiva, com a parte emocional e o aprendizado dos sentidos. E vem destacando aí. Outro jogo que apareceu bastante também no trabalho de vocês foram os jogos eletrônicos, né? Atualmente, nessa pandemia, vamos dizer assim, que a gente está vivendo, a gente vai vendo que os jogos eletrônicos, eles estão, assim, bastante utilizados, vamos dizer assim, bastante jogados. Aí, quando a gente vai falar em jogos eletrônicos, a gente, na própria pesquisa que vocês fizeram, vocês destacaram que os primeiros registros surgiram em 1950. Aí na primeira imagem aí tem um jogo que ele é bem antigo, né? Que é um jogo do Mario aí, que ele é antiguinho, tinha muita gente que gostava de jogar. E que em 1958, um físico nuclear norte-americano, ele foi considerado pioneiro nessa questão do mundo dos games. Então, o que ele fez? Ele trouxe esse mundo virtual, vamos dizer assim, para nós, né? E a partir daí foram acontecendo as modificações, as atualizações que a gente fala, né, dos jogos. E o jogo virtual, o objetivo dele é diminuir a distância entre a cultura oriental e a cultura ocidental, estimular o desenvolvimento tecnológico e conectar as pessoas com todas as partes do mundo. Tanto é para o pessoal que gosta aí, tem vários jogos eletrônicos que eles fazem assim, encontros que são chamados assim mundiais, lançamentos de jogos, lançamentos de games, lançamentos de programas e reúnem pessoas de todo o mundo para participar. Lembrando que os jogos eletrônicos também tem a questão das idades, dependendo da idade, tem um tipo de jogo apropriado.
E o jogo eletrônico também, se a gente for levar pelo lado da aprendizagem, tem vários jogos, especialmente que a gente vai falar assim, que são bastante coloridos, que podem também ser jogados por crianças, vamos dizer assim, de pequenas. O que a gente tem que observar é a quantidade de tempo que eu passo nesses jogos, né? Porque a gente sabe que tudo que é em excesso não fica legal, faz mal. Isso aí é para todos os jogos que acontece isso, bom? Então, assim, a gente resume aí a parte da atividade do trabalho de vocês e vocês vão pegando na apostila. Lembra que eu falei com vocês que nós íamos fazer a apostila de uma forma como se fosse um resumão? Porque ela vem se tratando mais da parte, vamos dizer assim, da parte prática. Então, na live de hoje, na próxima live, a gente fecha essa questão aqui da apostila e eu vou entrar com outro assunto com vocês, tá bom? Já vem perguntando aqui sobre esporte e lazer. O que você faz nos seus momentos de lazer? Porém, nós, como estamos vivendo nesse momento que nós vamos dizer assim, um momento que é bem diferente, um momento que é de aprendizado para a gente. Por quê? Porque a gente está vivendo de uma forma diferenciada. A gente está buscando a qualidade de vida, porém, né, de uma forma diferente. Buscando viver cada dia um dia, porém, né, nas possibilidades que nós podemos. E dentro dessas possibilidades, trabalhar o que é bom, o que é possível, né, de uma forma bem positiva, para trazer benefícios para a gente. Então, aí é para vocês pensarem, para vocês refletirem. Aí a gente vai mudar a pergunta. O que vocês estão fazendo de lazer nesse momento de pandemia que vocês estão vivendo? Ou seja, que nós estamos vivendo. Alguém poderia colocar no chat como que vocês estão vivenciando esse momento aí de lazer? Alguns estão vivenciando através de leituras, que foram as dicas que eu dei lá na parte do começo do ano, através das músicas, nas redes sociais, isso mesmo, nas redes sociais. Uma dica que eu dei, né, que nós vimos também com a leitura, foi compartilhar a sua leitura através do quê? Das redes sociais. Ah, que legal, aí ó, aprendeu a costurar, ó, legal, dá para customizar suas roupas, ó, e ainda fazer vários modelitos, tá vendo? Olha só, coisas que se nós estivéssemos na nossa vida, com a nossa vida, vamos dizer assim, normal, nós não estaríamos fazendo. Alguns aprenderam, vem falando que aprenderam a cozinhar, fazer pratos assim, ó, meio que diferentes e saudáveis. Com relação à questão da dança também. Por falar em dança, eu estava vendo uma live sobre qualidade de vida e a professora, que é uma doutora, agora eu não lembro o nome dela, vem falando que para a gente trabalhar bastante com os adolescentes, com os jovens, a questão da música, a questão da dança. Por quê? A música e a dança, a música, né? Aí, através da música, você trabalha a dança. Você distrai, você relaxa, você trabalha o seu estresse, vai equilibrar aí, ó, o seu estresse. E a gente, sem saber, eu já tinha dado as dicas aí. Pessoal que está fazendo yoga, muito bom a parte da meditação, trabalhar a parte da respiração. Se a gente consegue, né, trabalhar a respiração, você vai aliviando o estresse, você vai se concentrando, bem legal. Tem o pessoal também que está comendo mais do que já comia, né? Isso daí faz, né? Tem gente também que começou a praticar atividade física através também das redes sociais. Olha só, quanta coisa.
Ah, a prática do violão aí, ó. Então, quer dizer que alguns não falam o que estão fazendo, mas devem estar fazendo alguma coisa, mas a gente vai vendo que a maioria vai, né, vai assim, aprimorando os seus hábitos. E até ontem eu comentei com a Fabi, com a Fabrisa, essa questão que a gente tinha falado de compartilhar a leitura. Tanto é que hoje, né, sem a gente combinar nada, ela vai fazer o Clube do Livro, que é bem legal esse momento. Quem puder participar, está compartilhando esse momento também, que é também aí um momento agradável e um momento de lazer. Muito bom vocês. Da segunda vem quais os esportes que nós poderíamos praticar. Como eu falei com vocês na aula passada, essa parte aqui toda é muito legal, mas para a gente praticar em espaço aberto. Seria para a gente praticar durante a nossa aula. Então, a gente vai dar, assim, no nosso retorno, né, quando a gente retornar, que a gente vai ter as orientações, a gente vê aí como que a gente vai se organizar. Vem apresentando para vocês um jogo que é bem legal, esse jogo aqui, que dá para a gente fazer na escola, que é o Punhobol. Para quem gosta de destacar, vai destacando aí, que ele é bem praticado, deixa eu botar na tela cheia, que ele é bem praticado na Europa. Aqui ele não é muito conhecido, não é muito praticado não, mas na Europa ele é muito praticado e ele tem as principais características. Ele é um esporte de rede, não tem contato físico, meio segue essas regras, assim, vamos dizer, do vôlei. Não tem contato físico, é um esporte de rede, o objetivo é lançar e arremessar a bola no campo adversário. Porém, o que vai acontecer? A gente vai ver que as regras para jogar o punhobol, elas são diferentes das regras do voleibol, né? Aí vocês destacam que o registro dele é de 2240 depois de Cristo. O imperador aí, ele já praticava os jogos onde usavam punho e bola. Em 1555 foram publicadas as primeiras regras no esporte italiano. Era um esporte muito popular e parecido com o punhobol. Em 1893, ele vai fazer parte do movimento ginástico alemão, então ele vai ser organizado e o primeiro campeonato masculino vai acontecer em 1913 e o feminino em 1921. Então, começa primeiro com o masculino e depois com o feminino. Hoje, seguindo a apostila aí, nós estamos na página 15. Ele é muito conhecido e praticado na Áustria e na Suíça. E no Brasil, o que aconteceu? Vieram aqui os imigrantes alemães, vieram para o sul do país, especificamente para o Rio Grande do Sul, trouxeram então essa modalidade e ele passou a ser conhecido e jogado no sul do país. Tem cerca de mais ou menos 100 equipes, mas assim, para a nossa região, eu nunca ouvi falar que tem campeonato de punhobol. É mais para a questão do sul, por quê? Porque eles foram trazidos, né, pelos alemães e lá então eles participam, eles jogam. As regras, vocês vão ver na hora que quando a gente puder jogar, vocês vão ver que elas são bem legais. Participam 5 jogadores de cada equipe, tem a questão do campo, pode ser utilizado uma fita ou a rede, né? A partida ela tem 3 sets, então o time ganha se vencer 2, e se for de 5 sets, o time vai ganhar se vender 3, né? Um set ele tem 11 pontos e na diferença mínima de 2 pontos, até atingir os 15 pontos para poder você ganhar o set. Outra característica dele, tem a imagem dele aí na apostila aí na tela, que cada equipe ela pode dar 3 toques na bola, então
igual o voleibol, né? Porém, antes de cada toque, a bola pode quicar uma vez no chão. Então, tem essa questão, essa facilidade, vamos dizer assim. A bola quica uma vez no chão e eu posso jogar. Vai lembrar um jogo de voleibol, quando a gente inicia o voleibol, né? Que a gente chama de pingobol, porque a bola quica do chão e depois a gente joga. Outra coisa também que acontece diferente no jogo de punhobol é o seguinte: que a equipe que erra, ela que reinicia o jogo, diferente do voleibol, né? Se eu erro, é o adversário que reinicia o jogo. No punhobol, não. Se eu errar, sou eu que inicio o jogo. E outra coisa, o saque, ele é realizado, como vocês estão vendo na imagem aí, naquela linha de 3. É a linha que fica próximo à rede. Utiliza-se a quadra toda, porém o saque ele é realizado aí da linha de 3. Por isso que eu falei, é um jogo bem legal e daria para a gente estar jogando. Mas não tem problema, vamos ver a gente no retorno aí como é que a gente faz que dá para a gente jogar. É um jogo legal, dá para todo mundo participar, independente assim de falar assim, eu sei jogar, eu tenho medo da bola, porque a bola não vem tão forte, porque como ela quica, ela bate no chão e depois que você toca na bola, então ela perde um pouco daquela força dela e a pessoa ela tem mais organização espacial, vamos dizer assim, controle da bola e do corpo para poder jogar. Então é um jogo que dá para todo mundo jogar. Seguindo aí tem a quadra, a imagem de vocês. Seguindo aí nós estamos na página 17. E seguindo a 17, vem falando aí na parte de conexões, que é a página 18, né, que ele é divulgado no Brasil, que tem, como a gente viu que ele veio do Sul, em Curitiba, que fazem os campeonatos. E na parte de conexões, vem falando dos esportes na escola e os esportes da escola. Então, esse esporte aí é um esporte que dá para a gente fazer na escola tranquilamente. Por quê? É um esporte onde vai acontecer a participação de todos, né? E na escola, a gente não vai trabalhar, nas aulas de educação física, a gente não vai estar trabalhando essa questão da competitividade. Não, a gente vai vivenciar, especialmente porque a gente está falando de lazer, de jogos, né? A gente vai vivenciar a atividade para que todos possam participar da atividade. Então, seguindo aí, agora vocês vão completar aí, página 19, no Organize as Ideias. Tem assim, vocês vão completar as diferenças entre o voleibol e o punhobol, né? Número de jogadores, vocês já sabem aí. O voleibol são 6 e no punhobol são 5. Então, completa no quadro aí. Engraçado que a câmera estava normal, agora ela está. Então, completar aí 6 e 5. A segunda questão vem assim: com relação ao saque. Com relação ao saque, vocês vão colocar que no voleibol ele acontece no fundo da quadra. Se a gente for seguir tudo que está aqui na apostila, eu estou falando resumido, tá, gente? No voleibol ele acontece no fundo da quadra e os jogadores eles vão realizar o saque, né, em sistema de rodízio. Cada um pode realizar o saque. No punhobol, o saque ele é realizado por qualquer jogador e ele é realizado na linha de 3. Né? O voleibol são todas as partes do corpo que vão estar utilizando para jogar.
E no punhobol pode somente o punho e o antebraço. Não pode usar mais nenhuma parte do corpo. Das curiosidades. O que nós temos de curiosidades para a gente estar vendo aí do punhobol e do voleibol? No voleibol, o bloqueio de saque, ele é considerado, né, falta, você não pode bloquear saque. No punhobol, o que tem de característica, de curiosidade, é que a bola ela pode tocar o chão antes de ser tocado pelo atleta, pelo jogador. E outra coisa, a equipe que erra é a equipe que inicia o saque. Então, essas são as duas, vamos dizer assim, as duas características, curiosidades, diferenças, né? E a disputa dos pontos também, né? No voleibol tem mais pontos, no punhobol são 11 pontos só. Na verdade, ele é um jogo mais rápido, bem mais rápido para ser jogado. Vocês ficaram de fazer então, que aí a gente já corrige logo, já veio aqui para sexta-feira, página 28. Vamos lá, vamos lá. Outro jogo que a gente ia fazer na escola, que tem os jogos de forma adaptada, que é o beisebol. Na página 28, a primeira pergunta é assim: qual é a origem do punhobol e como o esporte chegou no Brasil? Aí vocês vão escrever que não tem uma definição certa para sua origem. Chegou. Não tem uma definição certa para sua origem. Mas que em 1555 foram publicadas, né, as primeiras regras de um esporte italiano que era bem similar, ou seja, que era bem parecido. E como que ele chegou ao Brasil? Ele chegou ao Brasil junto com os imigrantes alemães e eles jogavam principalmente no sul do país. Só isso daí. 3 regras básicas, né? As 3 regras que vão diferenciar essa prática de outros esportes de rede, né? Uma que a gente pode falar, antes que a bola toca no chão, antes do jogador pegar a bola tocar no chão uma vez, ou seja, a bola pode quicar, tocar no chão uma vez, antes do jogador lançá-la, ou para o seu colega ou para a equipe adversária. A equipe que comete o erro, ela vai reiniciar o jogo com o saque. E a outra também é que o saque ele pode ser realizado por qualquer jogador atrás da linha de 3. Outra diferença também. E para a escola, quais são as características desse jogo para a escola? Todos os alunos, independente de idade, porque a gente pode ir baixando a questão da fita da rede, independente do sexo, independente da habilidade, eles podem participar do jogo, né? Porque também esse jogo é considerado um jogo sem contato físico. Um jogo de rede já não tem contato físico. E esse jogo aí, todos podem participar. Possibilita também que cada jogador tenha o seu momento de jogar, né? Você não precisa de ficar com aquele medo de que a bola vem, que é o que eu vejo quando a gente está em aula, que às vezes a pessoa tem medo da bola, parece que a bola vai cair em cima da pessoa e a pessoa não sabe o que fazer.
Não, você pode esperar ela vir, ela quica e você passa a bola. Então, é um jogo que é bem tranquilo para a gente trabalhar na escola. Bem tranquilo mesmo. Se nós estivéssemos, nós estaríamos jogando. Para a próxima live, como eu falei com vocês, para a gente encerrar essa parte do lazer aqui, a gente vai estar vendo a parte do beisebol. Aí a gente encerra essa questão desse volume aqui, que eu vou trabalhar um outro conteúdo com vocês. Só que esse conteúdo ele vai ser um conteúdo que a gente vai estar chamando de complementar. Então, a cada conteúdo, eu vou estar soltando uma atividade para vocês estarem fazendo, tá bom? Dessa forma, a gente encerra aqui a atividade de hoje. Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus e um beijão.